1 João capítulo 2, vamos fazer a leitura dos versos 18 até o verso 27. Acompanhe a leitura. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Vamos orar, irmãos. Pai, pedimos a tua direção, Senhor, neste momento, Deus, onde estaremos analisando o texto da tua Escritura, Senhor. Que o Senhor possa estar nos guiando aqui, nos abrindo o entendimento necessário para que essas verdades das Escrituras encham o nosso coração, alimente a nossa vida e gerem frutos, Pai. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Irmãos, esse texto é um texto um tanto quanto longo aqui da Epístola de João, onde o apóstolo vai retornar agora ao assunto principal da sua carta. Então, o assunto principal da Epístola de João é o combate aos falsos mestres, aos falsos ensinos que estavam sendo pregados para essa congregação que o apóstolo João está escrevendo. Então, depois de fazer duas saídas desse tema principal, duas digressões que ele fez nos textos que nós vimos nos outros domingos, onde ele falou sobre a diferença que há entre os cristãos numa igreja, a diferença de maturidade que existe entre um cristão e outro, e ainda ele fala sobre o amor ao mundo e os motivos que nós temos para não amar esse mundo. Agora o apóstolo vai retornar ao assunto principal, e vai retornar de uma maneira bastante firme. E como esse texto é um pouquinho longo, eu vou dividir ele em 4 pregações, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre os hereges. Na próxima semana, sobre os cristãos genuínos. A terceira pregação é sobre as heresias e os seus efeitos. E por fim, a última pregação, como nos proteger das heresias. Então, eu queria iniciar a pregação de hoje com uma pergunta para a nossa reflexão. Qual o tamanho do dano que um ensino errado sobre as Escrituras, sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus pode trazer para a nossa vida? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual é o dano que um ensino errado, que você escute em algum lugar sobre as Escrituras e você aceite como verdade, pode trazer para a sua vida pessoalmente? Né? E se vocês descobrissem, pela Palavra de Deus, que o que você tem aprendido aqui nesta igreja não confere com a veracidade das Escrituras, como você se sentiria com isso? Você provavelmente se sentiria enganado, né? Passei tanto tempo, gastei tanto tempo da minha vida com algo que não era certo. E nós vivemos, irmãos, em tempos de muitos ensinos, de muitas doutrinas. E eu não estou falando de muitas religiões, eu estou falando só dentro do cristianismo. Há muitos ensinos diferentes sobre essa mesma Bíblia. E nunca foi tão importante, por causa disso, nós nos protegermos desses ensinos errados, dessas heresias, desses ensinos que acabam por afastar a gente da verdade, ao invés de nos aproximar
da verdade. E muitas vezes esses ensinos podem nos afastar, inclusive, da nossa própria salvação. Porque a Bíblia, ela indica um único caminho para que a gente chegue até a salvação. E a salvação, meus irmãos, é no fim das contas tudo o que realmente importa para nós. Que proveito nós teremos em ganhar o mundo todo se nós perdermos a nossa salvação? Esse mundo vai passar com tudo aquilo que existe nele. Foi o que João nos ensinou nos textos anteriores. Tudo isso é passageiro. De que adianta ganhar tudo isso e perder o que realmente tem valor? E é por isso, irmãos, que o texto de hoje é extremamente relevante e atual, para que a gente aprenda a conhecer mais sobre um determinado grupo de pessoas, que aqui João está falando, que são os anticristos, pessoas que distorcem, que corrompem, que transgridem aquilo que a Bíblia ensina. Essas pessoas, elas enganam multidões e afastam cada vez mais as pessoas daquilo que é realmente importante para todo ser humano, a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Então eu peço a sua atenção para os 2 primeiros versículos aqui, versículo 18 e 19 do 2º capítulo da primeira epístola de João. Ele diz ali: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então hoje nós vamos ver apenas esses 2 versículos. E o meu propósito aqui com esse sermão é trazer um alerta bastante atual sobre os hereges, os anticristos que João fala aqui no texto. E além de trazer o alerta, trazer também informações e conhecimentos para que a gente possa se proteger da ação dessas pessoas. E eu quero destacar aqui em primeiro lugar que os anticristos, eles estão entre nós. No verso 18, João vai dizer ali: filhinhos, já é a última hora. Essa é uma expressão que significa última hora, últimos tempos. É esse período desde quando Jesus já veio à Terra. Nós já vivemos os últimos dias, os últimos tempos. Essa era se inaugurou na vinda de Jesus, e ela vai se encerrar na segunda vinda de Jesus. E ele diz: e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Irmãos, nós temos diante de nós a primeira ocorrência do termo anticristo na Bíblia. Aqui nesse versículo. Então esse termo é um termo bastante conhecido dentro do meio evangélico. Então se você já faz parte de alguma igreja, já frequentou igrejas, você já escutou certamente esse termo anticristo. E ele também é um termo conhecido fora do meio evangélico. Existem inclusive filmes, se você procurar, que levam esse título. O Anticristo, tem um filme de 2009, inclusive, estrelado pelo William Dafoe, que levou esse título, onde essas pessoas criam histórias de quem seria essa pessoa que a Bíblia denomina de o Anticristo. Então na Bíblia, o termo Anticristo aparece apenas nas epístolas de João. Nesse texto que a gente está vendo aqui hoje, ele vai aparecer também no capítulo 4, verso 3 dessa epístola, e por último na segunda epístola de João, no verso 7. Talvez seja uma surpresa para algum de vocês, mas esse não é um termo encontrado em Apocalipse, por exemplo. Em Apocalipse, onde a gente normalmente espera o anticristo, o termo em si, anticristos, não existe em Apocalipse. Mas apesar de aparecer poucas vezes esse termo, é possível que a gente encontre o conceito em outros lugares. E aí sim, o conceito do anticristo, dessa figura humana que será chamada de anticristo, aparece em Apocalipse, no capítulo 13 e no capítulo 19, além de estar bem presente no livro do profeta Daniel, nos capítulos 8, 11 e 12.
E que conceito é esse que aparece nesses outros livros? O aparecimento de uma figura humana, do anticristo. Quando essa pessoa aparecesse, então era considerado como um sinal da proximidade do fim dos tempos. E esse conceito diz que um homem virá revestido pelo poder de Satanás e que tentará ocupar o lugar de Cristo e se opor a ele nos últimos dias. Então, por isso que João escreve aqui nesse versículo que como ouvistes que vem o anticristo. Ele diz, como vocês já ouviram que o anticristo vai vir, é porque esse conceito fazia parte do ensino apostólico. Eles já tinham ouvido falar desse conceito do anticristo que viria no fim dos tempos, a vinda dessa figura humana. Mas agora, embora eles soubessem que esse anticristo, a figura, esse homem viria ainda um dia, João diz que também agora, desde já, muitos anticristos têm surgido. O que o apóstolo quer dizer é que pessoas com o mesmo interesse, a mesma oposição, o mesmo espírito do anticristo já estão atuando desde a época apostólica. No verso 22 aqui desse segundo capítulo, ele vai nos dar a principal característica dessas pessoas, dos anticristos. Ele diz ali, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador, o caminho, a verdade e a vida, toda pessoa que faz isso, ela é um tipo de anticristo. Essas pessoas negam o Filho e, por consequência, também negam o Pai. No meio evangélico, irmãos, existe muita valorização e curiosidade em quem seria o anticristo. Quem é essa pessoa que vai vir no fim dos tempos? Né? A verdade é que a gente adora uma teoria da conspiração, a gente adora uma teoria que o anticristo já está aí. É o Papa Francisco, ele é o anticristo. Não, mas é o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, esse é o anticristo. E aí surge outra pessoa proeminente, não, essa pessoa. Aí o outro diz, não, mas o anticristo virá da Europa, será fulano e tal, fulano. A gente adora ficar tentando adivinhar quem será essa figura que um dia vai vir no fim dos dias. Mas, de tanto as pessoas se preocuparem com esse anticristo, essa figura escatológica que aparecerá sim no fim dos tempos, eles esquecem que existe hoje anticristos entre nós. Porque todo aquele que nega Cristo como Salvador é considerado um anticristo, uma pessoa que faz oposição a Jesus. O que o apóstolo João faz aqui no texto é justamente o contrário do que o mundo evangélico costuma fazer. João está racionalizando o mito do anticristo. Ele identifica os hereges como anticristos em si mesmo, transformando a pessoa do anticristo em um princípio. E levando em conta esse princípio usado pelo apóstolo, ou uma pessoa é a favor de Cristo, ou ela é contrária a Cristo. Ou seja, anticristo, como o próprio termo indica, contra Cristo, anticristo. Então segue o mesmo princípio que João vai trabalhar aqui nessa epístola, no capítulo 3, verso 10, onde ele diz que qualquer pessoa deste mundo ou pertence à família de Deus, ou pertence à família do diabo. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. João diz lá no capítulo 3, verso 10. Pode seguir para frente no capítulo. Capítulo 3, verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. João não diz que existe uma terceira família ou um terceiro caminho. Ou você advoga a causa de Cristo, ou será um acusador de Cristo. Coisa que sabemos cabe muito bem para alguém que é da família do diabo. Só que isso soa forte aos nossos ouvidos, né? Como assim? Dizer que as pessoas são filhas do diabo? Dizer que as pessoas boas, como meu pai e minha mãe, que não são convertidas, que eles advogam a causa de Satanás? Como assim? Isso é muito forte.
de escutar. E isso é forte, irmãos, porque a gente faz uma associação das pessoas que são queridas para nós com o diabo. Mas esqueçam a figura do diabo, a pessoa do diabo, e pensem no princípio por trás disso. Satanás, ele está em oposição direta contra Jesus Cristo, trabalhando contra ele. Ele trabalha contra o Filho de Deus. E o que faz uma pessoa que não crê que Jesus seja o Messias? A mesma coisa. Essa pessoa jamais vai defender Jesus Cristo para as outras pessoas. Uma pessoa que não crê em Cristo, ela não vai defendê-lo. Ela jamais vai testemunhar sobre Jesus para outros. Ela não falará dele para outros. Enfim, na grande maioria dos casos, essa pessoa debocha de Jesus Cristo, ou dos crentes, daqueles que seguem a Cristo. Essa pessoa normalmente faz piada com o nome de Jesus. Essa é a comparação, irmãos. A pessoa trabalha. A pessoa age da mesma forma que Satanás faz. E em algum sentido é ainda pior, porque Satanás, ele trabalha contra Cristo, mas ele sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele sabe. Ele reconhece isso. E as pessoas, além de irem contra Cristo, elas sequer reconhecem Jesus como Deus. E essas pessoas, irmãos, elas estão por toda parte. Elas estão até mesmo dentro da igreja. Você pode morar no mesmo teto que uma dessas pessoas. A verdade é que elas estão no nosso meio. E isso deve nos levar a duas conclusões práticas. Uma primeira, pessoal. O que eu tenho feito com Jesus Cristo? Eu tenho sido um defensor de Cristo? Eu tenho falado sobre Ele para outras pessoas? Ele representa alguma coisa para mim? Eu estudo sobre Ele? Eu me importo com as coisas que Ele falou enquanto esteve aqui na terra? Porque Jesus disse muitas coisas enquanto esteve aqui. E essas coisas foram registradas. As palavras de Jesus estão registradas nos evangelhos. Os evangelhos são um documento histórico. E o que eu tenho feito com o que Jesus disse? Jesus disse, por exemplo, que você teria que abrir mão da sua própria vida para ganhar a verdadeira vida. Jesus disse que você não poderia servir a Deus e ao dinheiro. Que você deveria pegar a sua cruz e seguir a Ele. Ele disse que Ele era o único caminho. Ele era a verdade. Ele era a vida e que ninguém chegaria ao Pai senão por Ele. O que eu faço com todas essas coisas que Jesus disse? Existem duas opções. Existem dois caminhos. Ou eu as rejeito completamente e continuo a viver minha vida como se aquilo não fosse verdade, ou eu as considero, ou eu busco saber mais, ou eu tento seguir. E nós precisamos, irmãos, tomar a decisão correta, porque existe apenas dois caminhos. É o que a Bíblia ensina. Ou você escuta as palavras desse homem divino chamado Jesus Cristo e o segue, ou você o rejeita e continua vivendo da mesma forma de sempre e paga para ver. Paga para ver. No fim da vida você descobre se estava certo ou errado. São as duas opções. A segunda implicação prática é: como eu devo agir com aqueles que estão contra Cristo? Eu devo lutar, devo enfiar o dedo na cara, porque eu sei a verdade e eles não sabem? Eu devo ficar calado, porque eu sei que eles estão condenados mesmo? Eu sei o que a Bíblia diz para onde que eles vão, então deixa eles pagar para ver, como disse anteriormente. Não. Eu devo agir como Cristo
agiu com os pecadores? Com misericórdia, com amor. Jesus, ele comeu com pecadores, ele andou no meio deles, ele anunciou o seu reino para todas as pessoas. E nós devemos, da mesma forma que Cristo, ser luz aqui neste mundo. Propagar a mensagem da salvação para todas as pessoas quando seja possível. Plantar, regar e aguardar por um crescimento que só Deus pode dar. Isso significa me calar diante de pessoas que propagam mentiras sobre Cristo? Não. Mas eu devo saber que a minha luta não são contra as pessoas, mas contra as mentiras proferidas por elas. E como eu combato mentiras? Falando a verdade. Nós devemos usar a verdade da palavra de Deus para afastar a mentira. O segundo alerta que João nos traz sobre os anticristos, essas pessoas que trabalham contra Jesus, é que eles são muitos. Ainda no verso 18 ele diz: e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. A consequência direta do ponto anterior, de que ou você advoga a causa de Cristo, ou você está contra Cristo, como uma forma de anticristo, no sentido de princípios comuns, é que existem muitos anticristos. Mas o contexto aqui da epístola de João trata de uma forma mais específica de pessoas, chamados hereges. Pessoas que, além de estarem contra Cristo, elas propagam ensinos falsos acerca dele. E esse grupo, essa categoria dos hereges, são igualmente muitos em nossos dias. Desde o tempo apostólico, eles estão presentes, disseminando falsos ensinos sobre Jesus, sobre Deus, sobre a Bíblia. Pessoas que fazem tal coisa é o que chamamos de hereges, pessoas que disseminam heresias. E o que seria uma heresia? Heresia é qualquer ensino, interpretação ou sistema teológico que se afaste, ou seja, que ande em caminho contrário ao que a Bíblia ensina. E aqui no contexto histórico da epístola, a principal heresia que estava sendo pregada, espalhada pelas igrejas, do qual o apóstolo João está combatendo, era o docetismo. O que dizia o docetismo? O docetismo ensinava que Jesus não era de fato um ser humano, mas ele era apenas um espírito com aparência humana. Agora eu pergunto, esse ensino está de acordo com o que a Bíblia ensina? Não. A Bíblia é clara em que Jesus era homem. Então, isso é uma heresia. Seria possível um Messias, um Jesus que não fosse totalmente humano e totalmente divino nos salvar? Não. Não é possível que um Jesus que não fosse homem pudesse nos salvar. Então essa é a preocupação de João aqui em combater esses falsos mestres que ensinavam esse tipo de coisa. Porque quem comprasse essa ideia de que Jesus era apenas um espírito vindo em aparência humana, eles estariam andando num caminho de morte. Porque ao acreditar nesse Jesus que não é real, eu acredito num Jesus que não pode me salvar. Essa é a preocupação de João. É por isso que ele escreve essa carta combatendo essas pessoas. E se já era comum no tempo apostólico, pensem só, uma era, momento no tempo imediatamente posterior à ascensão de Cristo. Jesus acabou de deixar eles ali. O ensino de Cristo estava fresco. Recém ele tinha saído. Então, se naquela época já tinha gente falando coisas erradas, imagine nos nossos dias. Estaríamos nós livres desse problema? De forma alguma. Pelo contrário, hoje nós devemos ser extremamente cuidadosos quanto aos ensinos, quanto ao que é pregado, porque muitos defraudam as Escrituras, espalham ensinos errados
e que comprometem diretamente a propagação do Evangelho. Esse Evangelho, conforme está escrito na Bíblia, o único que é capaz de salvar alguém. E eu vou trazer para vocês uma breve lista para a gente ter um pouquinho de noção de algumas heresias históricas, para ver como isso é perigoso ao longo dos anos. Começando no segundo século, chamado de marcionismo. Então, essa heresia chamada de marcionismo, ele praticamente rejeitou todo o Velho Testamento, todo o Antigo Testamento. Ele dizia que o cristianismo era totalmente distinto do judaísmo. Então, os marcionistas, eles não tinham nenhum amor pelo Deus do Velho Testamento. Eles, inclusive, arrancaram fora da Bíblia todos os evangelhos, menos o de Lucas. E mesmo assim, eles adulteraram o evangelho de Lucas para que não houvesse nenhuma conexão com o judaísmo. E os marcionistas acreditavam que o Deus do Antigo Testamento, um Deus que eles achavam que era de ira, de julgamento, ele não poderia ser conciliado de forma alguma com o Deus do Novo Testamento, um Deus de misericórdia e de amor. Existem muitas pessoas que pensam isso hoje, que não conseguem enxergar no Deus do Antigo Testamento o Deus do Novo Testamento. Eu acredito que até pessoas aqui já em algum momento já pensaram isso. Nossa, mas como o Deus do Antigo é tão diferente do Novo? No terceiro século houve um chamado maniqueísmo. O maniqueísmo possui uma doutrina bastante extensa, irmãos. Mas basicamente ele ensina que existe uma forma de dualismo religioso que impõe dois princípios eternos, o bem e o mal. E esses dois princípios eternos, eles são iguais em poder. E existe uma guerra constante entre as forças do bem e do mal no mundo. Você consegue perceber algum resquício desse pensamento nos nossos dias? Quanto existe disso nas igrejas evangélicas hoje? Onde supervalorizam o diabo como uma figura do mal, e ele possui tanto poder quanto Deus. Então tudo é culpa do diabo. Não, mas é o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, e eles pregam uma doutrina que parece que Deus e o diabo vivem uma luta constante para ver quem vai convencer o ser humano. Se o diabo vai vencer, se vai ser Deus. Como se os dois possuíssem o mesmo poder. No século IV apareceu um chamado arianismo. Essa heresia ensinava que Jesus era uma criatura e que foi gerada por Deus. Eles dizem que só Deus, o Pai, não é gerado. Então, nessa perspectiva, só o Pai é verdadeiramente Deus. Jesus não é Deus, segundo eles. Então, em nossos dias, existem umas igrejas chamadas de igrejas unitarianas que pregam essa mesma heresia, que já foi combatida lá no século IV. Eles dizem que Jesus não é Deus e que ele foi criado por Deus. No V século apareceu o chamado nestorianismo. Essa heresia ensinava que Maria deu à luz apenas a natureza humana de Jesus. O fundador dessa heresia, ele não admitia que Maria fosse chamada mãe de Deus. Ele queria que trocasse o termo e que ela passasse a ser chamada de mãe de Cristo. Em essência, a heresia sustenta que Jesus é, na verdade, duas pessoas distintas. E somente Jesus humano estava no ventre de Maria. Então, quem veio habitar entre nós foi o Jesus humano, não o Jesus divino. Então, o pastor Marcos Gunconato gosta muito de fazer essa pegadinha aqui nos cultos. Ele diz que toda a igreja tem um nestoriano. Ele diz, quando Jesus morreu na cruz, quem morreu? Foi Jesus homem ou Jesus Deus? Se você acha que foi Jesus homem, levanta a mão. Ainda bem que não tem nenhum aqui, né? Mas essa é algo que muitos creem, que na cruz apenas foi o Jesus homem, porque Deus não pode morrer. Então sustento essa ideia de que Jesus tinha duas naturezas separadas. Mas a verdade é que Jesus experimentou a morte como todo ser humano, sendo Deus homem. E nós não podemos separar as duas naturezas de Cristo. Por fim, irmãos, a campeã das heresias, que está dentro da maioria das igrejas, o pelagianismo. Apareceu no V século também.
Essa heresia ensina que a natureza do homem é basicamente boa, que o homem não herdou o pecado de Adão, e essa heresia ensina que os homens, na verdade, eles aprendem a ser maus, pelos maus exemplos que eles veem na sociedade, na comunidade. Então eles dizem que todos nós somos neutros em nossa natureza, e nós temos a capacidade de chegar à fé e alcançar o céu pelos nossos próprios méritos, e não pela graça de Deus. Então eles negam que a gente se torne justo por causa de Cristo. Ao invés disso, eles dizem que nós nos tornamos justos porque nós conseguimos imitar a Cristo, né? Então isso está dentro das igrejas de maneira absurda. Irmãos, eu trouxe essa pequena porção de tantas outras heresias que aconteceram ao longo da história. Daqui a pouco você vai entender o porquê. Mas é para mostrar que dificilmente aparecem em nossos tempos heresias novas. O que ocorre são coisas que já apareceram ao longo da história da igreja, apenas com uma roupa nova. Heresias antigas sendo pregadas de maneira diferente. Talvez a única coisa de nova que existe em nosso tempo, e talvez seja até a mais devastadora, é a chamada teologia da prosperidade. Tá? O que a teologia da prosperidade ensina? Que sucesso, que prosperidade, que saúde são o nosso grande objetivo aqui na Terra. É o nosso foco principal. Ao atingirmos o sucesso, ficarmos ricos e sermos pessoas sem nenhum tipo de problema de saúde. E que se a gente não tem essas coisas, é por falta de fé ou de fidelidade, porque Deus nos promete na Bíblia tudo isso. Agora, como igrejas, e aqui eu falo igrejas verdadeiramente cristãs, resistiram a tantos ataques, a tantas heresias diferentes? A igreja se uniu. A igreja lutou contra essas heresias por meio do estudo das Escrituras. A igreja buscou orientação e resposta na palavra de Deus, e é isso que mantém a igreja em pé até hoje. Porque a palavra de Deus, ela é perfeita, e nunca ela vai poder ser derrubada. Como podemos nos nossos dias nos proteger desse perigo? Como nos proteger de tantos hereges pregando em púlpitos do mundo afora? Nós devemos nos voltar para a palavra de Deus. Ela vai nos proteger. Uma igreja que é alicerçada na palavra não vai cair. Da mesma forma que nós, como indivíduos, não cairemos no erro. Se eu vou escolher uma igreja para fazer parte, e eu não possuo ainda muito conhecimento bíblico para me proteger do erro, onde eu seria mais facilmente enganado? Em uma igreja que prega expositivamente, que abre a Bíblia e examina o texto versículo a versículo, ou uma igreja que não prega dessa forma? Que prega uma ideia filosófica, uma história, um testemunho, e dentro dessas áreas ela acrescenta um versículo aqui, um versículo ali, para dar base aos pensamentos do próprio pregador. E para mostrar, irmãos, o perigo de fazer parte de igrejas superficiais que não priorizam a palavra de Deus, eu quero mostrar alguns dados de uma pesquisa feita no fim de 2014. A pesquisa foi feita para saber se os cristãos eles possuem as doutrinas corretas e fundamentais do cristianismo. E olha só, os pesquisadores fizeram 43 perguntas sobre fé, abordando temas como pecado, salvação, Bíblia e vida após a morte. A pesquisa foi feita com 3.000 pessoas declaradamente cristãs. E as principais conclusões do estudo são que, embora a imensa maioria, 90% dos evangélicos, acredita que o céu é um lugar real, cerca de 19% dos evangélicos acreditam que existam outros caminhos para chegar lá, e não apenas através da fé em Cristo. Quase 20% de cada 10, 2 acham que existe outro caminho para a salvação. Apenas 55% dos evangélicos dizem que o inferno é um lugar real. Pouco mais da metade. Na média, os evangélicos não parecem muito preocupados com o pecado, ou em irem para o inferno depois de morrer. 2/3, irmãos, 67% dizem que a maioria das pessoas são basicamente boas, apesar de todos os seus pecados. Lembra do pelagianismo que eu acabei de falar?
67% dos evangélicos possuem um pensamento pelagiano, uma heresia do quinto século. Apenas 18% acreditam que até mesmo pequenos pecados podem resultar em condenação eterna. Pouco mais da metade, 55%, dizem que Deus tem um lado irado. Nós temos estudado os livros do Antigo Testamento na quarta-feira. Apenas um dos profetas menores não afirmou que Deus se ira. Menos da metade, 48%, acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. 48%. Menos de 50% dizem que ela é útil, mas não é uma verdade literal. Perguntado sobre a natureza de Jesus, 1/3, 31% diz que Deus, o Pai, é mais divino do que Jesus, enquanto 9% não tinham certeza. Além disso, 27% dizem que Jesus foi a primeira criação de Deus. Arianismo. A heresia lá do início da história cristã está na cabeça do evangélico de hoje. Mais da metade, 58%, disse que o Espírito Santo é uma força e não uma pessoa. 2/3 em cada 3 evangélicos, 71%, dizem que uma pessoa será salva se buscar a Deus primeiro e depois Deus responde com a sua graça. Semelhante, 67% diz que as pessoas têm capacidade de se converter a Deus apenas por sua própria iniciativa. De novo, pelagianismo. Ao serem perguntados sobre a igreja local, 52% acreditam que não há necessidade de pertencer a uma igreja, porque buscar a Deus sozinho tem o mesmo valor que a adoração comunitária. 56% disseram crer que o sermão do pastor não tem qualquer autoridade sobre eles. Por fim, 45% dos entrevistados acreditam que têm o direito de interpretar as Escrituras como bem quiserem. Esse é o reflexo, irmãos, de igrejas, de pastores e de cristãos que abandonaram as Escrituras há muito tempo atrás, que estão caindo em heresias que já foram combatidas pela igreja nos primeiros séculos. Os anticristos que João combateu fizeram o seu trabalho muito bem feito. Eles disseminaram os ensinos errados ao longo dos anos, contaminando incrivelmente, irmãos, as igrejas que se dizem seguidoras de Jesus Cristo. A verdade, irmãos, é que os hereges, como João nos disse, eles estão no nosso meio e são muitos. E eles têm feito o seu trabalho. E por incrível que pareça, parece que melhor que nós. E nos nossos dias, vemos o fenômeno inverso até do tempo apostólico. Hoje são congregações de hereges que veem pessoas que querem o verdadeiro evangelho saindo do seu meio, né? No tempo de João, eram os hereges saindo do meio da igreja verdadeira. Hoje nós vemos os verdadeiros cristãos saindo do meio dos hereges. Quantidade de pessoas pregando o evangelho mentiroso, Brasil afora. Por fim, irmãos, os hereges, esses anticristos, eles correm de igrejas sérias, eles fogem da verdade, verso 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que se ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Esses falsos mestres, esses hereges que propagavam falsos ensinos na época apostólica, haviam abandonado a igreja para a qual João estava escrevendo. E João faz uma distinção bastante clara entre eles que saíram e nós que permanecemos. O fato deles terem saído da igreja nada mais era do que uma prova clara do seu verdadeiro caráter. Eles não eram dos nossos, segundo o que diz o apóstolo. E João está certo disso e ele ainda acrescenta: se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. O autor vai ainda além.
Ele não apenas narra a saída desses hereges do seu meio, quando ainda anuncia o propósito da saída deles. Ele diz ali: eles se foram para que ficasse manifesto, que ficasse comprovado que nenhum deles é dos nossos. Então a saída dos falsos mestres foi o desmascaramento deles, se cumprindo o que Jesus disse em Lucas 12:2, que nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Agora as dúvidas sobre o que esses hereges ensinaram sumiram. Será que Jesus não era mesmo humano? Será que Jesus era de fato um espírito? Será que eles estão certos? Será que eu acredito neles que estão contando essas histórias? E aí João diz: eles saíram, eles foram embora, eles não permaneceram, e isso trouxe à luz que na verdade eles estavam querendo enganar aqueles que jamais poderiam ser enganados, os eleitos de Deus. A verdade é que pessoas que possuem o propósito de enganar, o propósito de propagar falsos ensinos, propagar heresias, eles fogem da verdade. Eles fogem de locais onde a verdade é pregada e não perseveram na presença de pessoas que amam a verdade da palavra de Deus. A única garantia de que não seremos enganados é se amarmos a verdade, se nos empenharmos por ela e lutarmos contra todos aqueles que tentam destruí-la. Você quer se proteger do erro ao escolher uma igreja para congregar? O ponto mais importante a ser observado é: que lugar a Bíblia ocupa nessa congregação? Que lugar a Bíblia ocupa nessa igreja? Ela é ensinada? Ela é exposta de maneira clara? As pessoas ali incentivam as outras a lerem, a estudarem a Bíblia? Porque o princípio é: quanto mais perto nós estamos dela, mais longe do erro nós estaremos. E eu vou dar um exemplo muito claro disso, irmãos. E por isso eu vou dar nomes aos bois aqui. A Igreja Universal do Reino de Deus, a igreja que mais propaga o falso evangelho da prosperidade no mundo, nem é no Brasil, é no mundo. Ligue a televisão para ver um culto deles. Quantas vezes a Bíblia é lida no culto da Igreja Universal? Quantas vezes você vê o pregador explicando o texto bíblico? Às vezes nenhuma, irmãos. Eu já vi algumas vezes e teve oportunidades que ele não abriu a Bíblia. Em lugares como esses, a Bíblia é um adereço entre tantos outros, um amuleto entre tantos outros. Agora imagine que um pastor desses da Igreja Universal viesse aqui para a nossa igreja e começasse a pregar o Evangelho da Universal. Vocês acham que ele conseguiria permanecer por quanto tempo aqui no nosso meio? E não é porque nós somos melhor que os outros. É porque aqui existe um povo acostumado com a verdade, que não aceita ser alimentado por lixo. E que Deus nos ajude a permanecer assim até o dia da nossa morte ou o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou a pilha. O último ponto que eu quero destacar aqui é a questão da perseverança nos caminhos do Senhor, irmãos. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 13, Jesus disse que uma das características de uma pessoa salva é a perseverança nos caminhos do Senhor. Ele diz lá que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. João disse que os falsos mestres, se eles fossem dos nossos, eles teriam permanecido conosco. E se eles forem embora, é porque na verdade eles nunca foram dos nossos. E esse versículo lança a luz sobre uma doutrina muito importante, irmãos, e que é o quinto ponto do calvinismo, a letra P do acróstico TULIP. Se você não conhece, pesquise na internet, 5 pontos do calvinismo. É a perseverança dos santos.
Eu vou reler aqui Marcos 13:13, diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então tem um pregador famoso chamado John Stott, que ele comentou esse versículo de uma maneira bastante brilhante. Ele disse: não porque a salvação é o prêmio da constância, mas porque a constância é o carimbo dos salvos. Então o que ele quis dizer é que não é que a salvação é o prêmio para uma pessoa perseverante, mas a perseverança é a marca que distingue aqueles que serão salvos. A perseverança futura e final é a última prova de uma fé verdadeira. Por outro lado, aqueles que não perseveram, os que não permanecem na verdade, eles apenas demonstram que eles nunca estiveram completamente comprometidos com Cristo. Mas eles apenas experimentaram de uma maneira superficial e passageira uma vida em Cristo. E é por isso, irmãos, que a Bíblia não dá margem para os chamados cristãos desviados. É um termo bastante comum hoje em dia. Virou até uma categoria religiosa. Você vai responder uma questão sobre qual religião você é. Eu sou evangélico, mas sou desviado. A Bíblia não deixa isso. Não deixa margem para esse tipo de colocação. João disse que se saíram do nosso meio é porque nunca foram dos nossos. Se saiu de uma igreja verdadeiramente cristã e não quis mais a verdade do Evangelho, é porque nunca de fato foi alcançado por esse Evangelho. Quando alguém abandona a verdade e a igreja, essa pessoa só demonstra que na verdade ela nunca foi alcançada pela graça de Deus. Os que de fato nasceram de novo, esses persistem na fé, na comunhão, na congregação e perseveram na verdade. 2 pregações atrás, irmãos, eu trouxe uma lista com os sinais da verdadeira conversão, e lá estava o amor pela verdade, pela palavra de Deus. São marcas de um verdadeiro convertido, amor pelas Escrituras. E quando nós somos impactados por isso, nós jamais conseguimos nos distanciar disso, nem deixar de amar essa verdade. Nós não conseguimos. Nós podemos enfrentar períodos de deserto, de sequidão espiritual, mas o amor por Cristo e as Escrituras ainda vai estar lá dentro, batendo forte no nosso peito. Por isso, irmãos, por conta de tantos ensinos errados sobre a Bíblia, tantas pessoas disseminando falsas doutrinas, é que nós precisamos perseverar na verdade. Nós precisamos buscar diariamente nos aproximar dela, sabendo que ao me aproximar da verdade, eu me afasto inclusive da possibilidade de eu mesmo ser um dos anticristos, descrito aqui por João, e principalmente pelo fato de eu ter que escolher um dos lados, aqueles que lutam pelo Evangelho e a causa de Cristo, ou os que mesmo na ignorância acabam agindo contrários a essa causa. Que Deus nos ajude, irmãos. Vamos orar.